Recording is on. Bom dia a todos. Estamos iniciando a segunda aula da disciplina Seminário Permanente de Pesquisa 5 do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. Eu sou Rogério Paes Henriques. Hoje a gente ficou de discutir o primeiro capítulo do livro da Geneviève Morel, chamado Ambiguidades Sexuales, Sexuación y Psicosis, que a gente está acompanhando o livro dela na versão em espanhol. O título do primeiro capítulo é O Sexo para a Ciência e para a Psicanálise. E, então, como eu já dizia a vocês aqui em off, eu preparei um texto, como na primeira aula, eu vou lendo e a gente vai comentando. Então, no primeiro capítulo de seu livro, O Sexo para a Ciência e para a Psicanálise, Geneviève Morel aponta a distinção radical entre o real, tal como concebido pela psicanálise, e pela ciência. Então, todo o primeiro capítulo é uma tentativa de dar conta dessa disjunção, porque, na verdade, é uma disjunção. O real, como concebido pela psicanálise, ele é disjunto do real como concebido pela ciência. Tá? Então, ciência concebe o real de uma forma e psicanálise concebe o real de outra forma. Não há compatibilidade entre eles. E é basicamente sobre isso que ela vem falando. Tá? Por que eu estou insistindo nesse ponto da disjunção do real para a ciência e para a psicanálise? Porque para o Freud, né, o Freud colocava a psicanálise como pertencendo à Weltanschauung científica. Para o Lacan, não é bem assim. Tá? A psicanálise ela não pertence a uma visão de mundo científica. Tá? Pelo menos tal como se entende a ciência clássica, tá? Popperiana, a questão da refutabilidade e etc. Ok? Proposições que podem ser refutadas e reconstruídas e assim sucessivamente. Isso a gente vai comentar um pouquinho na aula de hoje. Tá? Então é uma tentativa aí, de certa forma, de excentrar, né? Mudar o centro da psicanálise, da ciência, para um outro lugar topológico que ela mesma construiu. Tá? Não à toa, o último ensino do Lacan é todo com base na topologia, que é justamente uma espécie de geometria não euclidiana, né? Que vai articular oposições dentro-fora, né? Que vai articular a noção de furo. A sexualidade, como eu dizia na aula passada, é justamente o furo na linguagem. Né? E como é que se fala disso? Bom, primeiro que não se fala, né? Tanto que o Lacan vai tentar mostrar isso pelo viés da matematização, primeiro via lógica, né? Nas fórmulas da sexuação, e depois via topologia, quando ele inscreve o gozo, o outro gozo, ou o gozo do outro lá, entre o imaginário e o real, ou seja, fora do simbólico. Né? O simbólico não dá conta desse gozo, né? Quer dizer, ele dá conta, o simbólico dá conta do gozo fálico, que é o gozo que se escreve via linguagem, mas não desse outro gozo que está fora completamente da linguagem. Isso fica muito visível lá no nó, do RSI, do Seminário 22, e que se inscreve como furo. Tá? No Seminário 23, o Lacan vai localizar o gozo do outro como sendo o verdadeiro furo. Tá? Então, reparem que toda a tentativa aqui da gente estar utilizando o livro da da Geneviève Morel, é justamente para tentar dar conta do indizível, tá? Disso que está fora da linguagem, não é do gozo, do corpo,
né? Dessa dimensão pulsional que eu falava na aula passada, tá? E que tem a ver com isso que não se escreve, justamente essa dimensão do que não cessa de não se escrever, tá? No primeiro capítulo de seu livro, O Sexo para a Ciência e para a Psicanálise, Geneviève Morel aponta a distinção radical entre o real tal como concebido pela psicanálise e pela ciência. Então, a ciência descobre um saber no real, estou citando agora a Geneviève Morel, a ciência descobre um saber no real, do qual deduz leis com alcance universal. Estas leis permitem ao cientista predizer o que ocorre no real, com a condição de efetuar as experiências adequadas. Assim, Newton escreve a lei da gravitação, e o real a obedece até certo ponto, certo? Para o Lacan, isso está lá no Seminário 23, quem efetivamente proporcionou a revolução científica foi Newton, e não Copérnico, como Freud gostava de dizer, né? Freud dizia que existiam 3 danos narcísicos, feridas narcísicas à humanidade, né? Uma teria sido Copérnico, que substituiu a teoria do geocentrismo pela teoria do heliocentrismo. Então, a Terra não é mais a senhora absoluta do universo, né? Ela não está mais no centro do universo, pelo contrário, ela faz parte de um sistema solar, né? Ele falava do Darwin, né? Darwin foi outro que tirou o homem, tirou o privilégio do homem na evolução das espécies, né? Então o homem nada mais é que uma espécie a mais na teoria evolutiva, e não como o criacionismo, né, apregoava o privilégio da criação por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? E ele colocava a si próprio, Sigmund Freud, como tendo proporcionado uma outra ferida narcísica na humanidade, pelo fato dele ter tirado a consciência do centro da determinação, né, das condutas humanas. Então, isso que todas as filosofias da consciência atribuíam uma importância capital na delimitação do ser humano, o Freud vai jogar na lata do lixo e trazer o inconsciente como sendo a instância fundamental nessa determinação. Então, por que o Copérnico não era para o Lacan um revolucionário? Porque ele, na verdade, substituiu um centro por outro, né? O centro não é mais a Terra, mas sim o Sol. E para o Lacan, na verdade, o Copérnico, ele continua centrado, então, né, na teoria das esferas, né, enfim, essa ideia de que existe um círculo perfeito, né, e o que a concepção de elipse, né, posteriormente de Kepler, vai mudar, né? E Newton trabalha muito mais com essa concepção de elipse, né? Então, o que Newton coloca como centro? Uma fórmula matemática. A partir de Newton e da formulação da lei da gravitação universal, o que a gente tem é uma fórmula matemática como centro, né? Então, a gravidade ela possui um centro, mas esse centro tem que ser calculado em função de uma matematização, né? Então, para o Lacan, o verdadeiro revolucionário científico foi Newton, né? Newton escreveu, então, algo da ordem de um real, tá? O Newton cerniu algo do real, tá? Porque quando a física aristotélica
pressupunha o movimento dos corpos em função das qualidades intrínsecas a esses corpos, né? Então existem os corpos celestes, existem os corpos sublunares, né? É uma física de espaços fixos, né? E de certa forma você explica o movimento dos corpos assim, bom, a fumaça tende, né, à esfera celeste, porque lá é o seu lugar fixo. Bom, a lapiseira quando cai, né, ou a caneta quando cai, é porque tende à esfera sublunar, enfim, porque lá é o seu lugar fixo, né? E aí chega o Newton e fala, nada disso, uma caneta cai, a fumaça flutua, desculpem, sobe, né, em função de uma lei universal da gravitação, que é passível de ser calculada, né? Então, quantitativamente, os objetos eles não têm qualidades intrínsecas em si mesmos, né? E o que o Lacan tenta fazer, e aí ele se espelha em Newton nesse sentido, é tocar um pedaço do real, cernir um pedaço do real no que tange a sexualidade humana, tá? Então toda a construção dele, das fórmulas da sexuação, visam a dar conta disso, tá? A tentar, de certa forma, aprender algo da ordem do impossível, tá? O real definido como impossível para a psicanálise, certo? Então, continuando aqui, né? Bom, o paradigma newtoniano, né, o cálculo da lei da gravitação universal e tal, vocês devem saber que ele vale para as partículas grandes, mas ele não vale para as partículas menores, né? Como os elétrons, enfim, quarks, que se chama, se não me engano, enfim, os bósons de Higgs e por aí vai. Para dar conta dessas partículas elementares, surge a física quântica. E a física quântica é justamente um corte intraepistemológico na física, né? Não rompe completamente com a física newtoniana, mas amplia a física newtoniana, dando conta de partículas que ela não conseguia explicar, né? Ok? Então, um dado paradigma científico entra em crise quando se choca com obstáculos que não obedecem às suas leis específicas, como no caso da física quântica versus a física newtoniana. Então, a resolução dessa crise, né, a crise é um termo de um epistemólogo muito famoso, que escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn, né? A resolução dessa crise implica o avanço da teoria científica ou sua mudança e ruptura. Quer dizer, a mudança e ruptura, quando se passou da física aristotélica para a física newtoniana, na explicação do movimento dos corpos, pelo menos das grandes partículas, e o avanço da teoria no sentido de que a física quântica avançou um pouco da física newtoniana, né? Então, citando Morel, né? Portanto, poderíamos, melhor dizendo, definir o real na ciência como que resiste ao estado atual do saber, o que obriga a buscar. O real seria o ainda impossível de saber. Cabe destacar que se trata aqui de um impossível momentâneo e não definitivo. Tá? Então, está aí definido o que é o real para a ciência no sentido clássico, que tem essa intenção de predição e controle, né? Predizer e controlar e alterar, enfim. O real é o impossível de saber no momento.
tá? Mas que pode, no futuro, né, e é sempre algo assim projetado numa curva assintótica, como falava Freud, no caso Schreber, né, e até como um ideal utópico, né, que no futuro se saberá. É essa promessa da ciência. Tá? Então a promessa da ciência é sempre essa. A gente não sabe o que causa a esquizofrenia, mas no futuro saberemos. Né? E assim sucessivamente. É essa a proposta, né? Ok? Então vamos passar agora para o real, para a psicanálise, né? Então, para a psicanálise, não existem leis universais deduzidas da experiência que permitam predizer com certeza o que sucederá a um sujeito colocado em tal ou qual conjuntura. Então, o aforismo de Lacan, não há relação sexual, né, il n'y a pas de rapport sexuel, deve ser entendido assim. Não há equivalente psicanalítico da lei de Newton. Não se pode escrever a lei psicanalítica de atração entre os seres humanos. É por isso que a educação sexual é sempre fracassada, né? Quando se pensa numa educação sexual, né? Quer dizer, o que fazer, como ensinar as pessoas a terem bons encontros, no sentido de Spinoza, né? Ora, o que a psicanálise mostra é que justamente não há uma fórmula, né? Como Léo Jaime falava, né? Ainda encontro a fórmula do amor. Essa é a crença da ciência. Um dia vai se descobrir, nem que seja uma fórmula química, e nem que apareça um remédio para você tomar e a partir daí, né, desenvolver habilidades, etc. e tal. Mas para a psicanálise isso é da ordem de uma impossibilidade radical, tá? A pulsão implica a desnaturalização de um certo instinto sexual, com vistas à autopreservação e à conservação da espécie. Foi isso que eu tentei falar na aula passada. Né? Então, se a gente está falando de pulsão em psicanálise, a gente tem que levar essa noção às últimas consequências, que foi o que o Lacan fez. E as últimas consequências são: não há relação sexual, ou seja, não há fórmula que garanta, não há pré-inscrição, né, que garanta o bom encontro entre duas pessoas, entre dois seres humanos. Tá? Já que a sexualidade na espécie humana ela é perverso polimorfa, como diria Freud. Ela não tem uma teleologia que lhe seja intrínseca, ou seja, um objetivo final que é a reprodução, né, das espécies, a perpetuação, né? E por aí vai. Tá? Sem isso não há psicanálise, pelo menos lacaniana. Tá? Então, continuando a citação da Morel, né? Por certo, homens e mulheres têm relações sexuais, no sentido habitual da expressão. Mas a psicanálise não pode escrever a lei universal dessa relação sem nem fornecer suas regras, porque elas não existem. Em seu lugar, cada um inventa uma espécie de bricolagem que funciona mais ou menos bem. E aqui é bricolagem no bom sentido, no sentido de Lévi-Strauss, não no sentido de Deleuze, Guattari, etc. Tá? Bricolagem no sentido de uma invenção. Né? A esfera do sexual é a esfera da invenção. Né? Como não existe essa pré-inscrição, a gente tem que inventar modos de conexão, modos de enlace com o outro, né? Seja pelo viés do amor ou não, né? O amor é um dos, enfim, é um dos laços aí que vem, de certa forma, suprir a ausência, a inexistência da relação sexual, tá?
Então, a questão principal aqui que a Morel traz, isso mais especificamente está na página 41, né? É que o ato sexual não basta para a subjetivação do sexo, tá? Na medida em que ele nada diz ao sujeito acerca de seu ser sexuado. Então, pessoas que tentam se definir pelo ato sexual em si, pela orientação sexual em si, elas estão fadadas ao fracasso, porque isso nada diz do ser sexuado, tá? Isso, na verdade, é da ordem do semblant, né? O que a psicanálise chama de semblant, né? Enfim, de uma identidade, né? De uma construção, né? Social, digamos assim, em cima de algo que é da ordem de um furo, tá? Pois bem, por mais que a escuta clínica do fracasso ou do êxito contingente, do laço com parceiro sexual, tenha originado um vasto saber psicanalítico, isso é interessante, porque, assim, vários de vocês aqui atendem, né? E em psicanálise isso é muito flagrante. A pessoa pode chegar com um diagnóstico feito, né, completamente medicalizada, então eu tenho depressão, né? Eu tenho fobia social, né? Eu tenho transtorno somatofóbico. Mas ela começa a falar em análise, e aí surge a questão do laço, né? E aí o laço com parceiro, né? O laço com o trabalho, né? O laço com os filhos. Ou seja, as narrativas em análise são a encarnação nos sujeitos da inexistência da relação sexual e do fato que cada um tem que inventar para si modos de enlaçamento que sejam minimamente satisfatórios, né? Que não façam sofrer tanto. Até porque as pessoas procuram análise porque estão sofrendo, né? Se o laço está, de certa forma, dando conta ali, enfim, usar um termo aí que eu não gosto muito, mas enfim, se está dando conta de um certo bem-estar, a pessoa não vai procurar análise, né? Ok? Então, por mais que a escuta clínica do fracasso ou do êxito contingente do laço com o parceiro sexual, lembrando que o parceiro sexual não necessariamente é uma pessoa, tá? Então, por mais que isso tenha originado um vasto saber psicanalítico, isso não substitui o que seria a escrita universal de uma lei que fornecesse uma espécie de instruções de uso da relação com esse parceiro. Tá? Não existem esse manual, tá? Essa instrução de uso prévia, né? Enfim, como eu falei na aula passada, né? Uma mãe não sabe, e aí mãe em psicanálise é sempre uma função, é a função de quem cuida, né? De um ser imaturo, né? Linguisticamente, porque para o Lacan a verdadeira prematuração ela é linguística, né? Daí o trauma que a gente tem no contato com a linguagem, sem absorvê-la pelo viés do sentido, né? Tá? Mas mãe psicanálise é quem cuida, tá? Desse ser prematuro linguisticamente. É quem vai transmitir a linguagem para esse ser, fazê-lo advir como sujeito da linguagem, né? A mãe tem essa função de transmissão da linguagem, de fazer advir ali um sujeito dividido, né? Então, uma mãe não sabe a priori por que o seu bebê está chorando. Tá? Isso eu falei na aula passada. Esse choro sempre tem que ser interpretado. Tá? Interpretação via linguagem. Né? Ou seja, a necessidade no ser humano ela nunca é satisfeita diretamente, mas sim indiretamente. Né? Porque essa necessidade precisa ser interpretada
à luz de um outro, né? De quem encarna esse grande outro para essa criança. Então, a interpretação dessa necessidade é a demanda, né? Quer dizer, na verdade, o que ele quer de mim? É essa pergunta que uma mãe faz quando o bebê chora. O que será que ele quer de mim? Né? E o bebê sempre quer amor, né? Porque o bebê sempre... quer dizer, uma mãe nunca dá só o seio ou só a mamadeira, né? Ela dá também aconchego, né? Tem a questão do olhar, né? Quem já viu uma pessoa amamentando ou quem já amamentou aqui sabe disso, que como o olhar e a voz são fundamentais. Para o Lacan, o olhar e a voz são objetos da pulsão, né? Eles perfuram o corpo desse bebê de alguma forma, né? Então, quer dizer, quando se amamenta, tem aconchego, tem olhar, tem voz, né? Tem, de certa forma, esse grande outro que vai fazer com que esse sujeito advenha e apreenda o seu corpo, né? Porque esse corpo também vai ser construído aí via linguagem, tá? Pois bem, tá. Eu falava então que não existe essas instruções de uso, né? Da mesma forma, quer dizer, não existe instrução de uso no sentido da educação sexual. Faça isso que você será feliz na relação com o parceiro, né? Por mais que os gregos tenham tentado fazer isso pelo viés da moderação, né? Então tudo na Grécia Antiga tinha a ver com moderação, né? Tinha a ver com o princípio da homeostase, né? Então, coma de tudo moderadamente, fale moderadamente, né? Tudo moderadamente, tal. Vem a pulsão, vem Freud mostrar que a gente funciona além desse princípio do prazer, que é o princípio da homeostase, né? Mais especificamente com referência à pulsão de morte, que para o Lacan é a pulsão, né? A pulsão ela é de morte no sentido de que ela rompe com a homeostase intrínseca à vida do organismo, né? Então a pulsão de morte, ao mesmo tempo em que destrói, né, num certo sentido, ela também inventa, tá? Tá no campo da criação, da invenção, né? Se não fosse a pulsão, a gente estaria preso à fixidez dos instintos, como, por exemplo, os animais selvagens, né? Então, vamos lá. Desse modo, né, Lacan afirma em Diretrizes para um Congresso sobre a Sexualidade Feminina, cito Lacan, tá? O analista está tão exposto quanto qualquer outro a um preconceito relativo ao sexo, a despeito do que lhe revela o inconsciente. E o que isso quer dizer? Ninguém domina a pulsão. O Freud, de certa forma, acreditava que a pulsão poderia ser dominada pelo que ele chamou de complexo de Édipo. Mas para o Lacan não é assim, né? Porque a pulsão é justamente esse furo na linguagem, no simbólico, né? Nisso que tem a capacidade de apreensão, de moderação, de domesticação, né? A pulsão é esse furo, né? É o que não cessa de não se escrever, né? Então aponta para uma certa insistência, né? Para uma certa exigência de satisfação e para uma não inscrição, né? Tá? Então, assim, ser psicanalista não é um privilégio, né? Ele fala literalmente, o analista não está exposto, está tão exposto quanto qualquer outro a um preconceito relativo ao sexo, a despeito do que lhe revela o inconsciente. Justamente porque ninguém controla a pulsão. Justamente porque não tem como você dar
justamente porque não tem como dar um fim à pulsão no sentido de mortificá-la pelo simbólico, como, de certo modo, o primeiro Lacan acreditava. Tá? O mais próximo que se pode chegar disso é no final de análise, né? Mas isso já é outro tema, tá? Que, enfim, não é para ser discutido na aula de hoje, não necessariamente, né, na aula de hoje. Então, agora, o que faz a ciência? A ciência tenta escrever isso que não cessa de não se escrever, tá? Então, a etologia descreve essas regras para o acoplamento dos animais cujo instinto não está desnaturalizado pela linguagem. No ser humano, a pulsão é o efeito da desnaturalização do instinto que torna o sujeito muito mais alienado à demanda do outro que a uma programação inata. E aí tem uma autora que eu sugiro a vocês, né? Tem 3 capítulos sobre a pulsão num livro que se chama Para ler o Seminário 11 de Lacan, Os 4 Conceitos Fundamentais da Psicanálise. Esse livro está traduzido para o português, tá? E tem 3 capítulos nele sobre a pulsão que eu recomendo muito, assim. 2 da Marie-Hélène Bruce e um da Janus, eu acho que é assim que se escreve, Jaanus, se chama A Desmontagem da Pulsão, tá? O mesmo título do capítulo do Seminário 11, do Lacan. Capítulo 13 do Seminário 11, se não me engano. Então, o que essa autora, Janus, ela vai fazer uma analogia, né, com a pintura, o que ela chama de pentimento, né? Isso me ajudou muito a pensar a relação do instinto com a pulsão, tá? E é uma dificuldade quando eu chego nas aulas de psicologia, né? Estou falando para graduação, falando de pulsão né, e como a pulsão implica a desnaturalização do instinto e como que na espécie humana, né, para os seres humanos, nós somos muito mais movidos pela pulsão do que pelo instinto, e todo mundo abre uns olhos arregalados, né? Eu não sei qual é a lavagem cerebral que fazem no início do curso para que cheguem com essa crença de que nós somos seres instintivos, né? Ora, a psicanálise vai pressupor justamente o oposto, né? Que a pulsão justamente desnaturaliza, mas desnaturaliza não significa anula. Então, eu ficava, né, com essa questão assim, qual é a relação entre o instinto e a pulsão? E essa autora me ajudou a pensar isso, a partir da ideia de pentimento na arte, mais especificamente na pintura. O que é o pentimento? Vocês imaginem, porque assim, os pintores costumam aproveitar as telas, né? Para refazer pinturas. Então, assim, você está... Seu microfone parece estar barulhento, eu estou gritando muito. Deixa eu baixá-lo, então. Pronto. Assim, eu espero que ele não fique tão barulhento. Talvez eu estivesse gritando muito. Mas o que é o pentimento? É quando numa tela, né, com o passar do tempo, você começa a perceber que as tintas estão desbotando, né? E que existe uma sobreposição entre figuras. Então, assim, você começa a perceber que nessa tela havia uma outra pintura anterior à pintura que você estava vendo. Então, na verdade, é uma superposição entre figuras, tá? Que eu acho que isso vale para explicar a relação entre o instinto e a pulsão. Na verdade, é uma relação de sobreposição, né? Quer dizer, tem ali, vou citar um exemplo assim bem básico, tem a pintura, né, que você comprou, que você está vendo e tal,
mas vamos supor que com o passar dos anos ela vai desbotando e você vai tendo acesso às pinturas anteriores, né? E às figuras anteriores. E isso vai se mesclando, né? E aí a gente pode pensar no caso das demências, né? Como que isso, na terceira idade, como que elas vão desbotando algumas funções cerebrais, né? E isso que é da ordem do instinto, então, emerge, né? Isso que, de certa forma, estava sobreposto por essa outra pintura que é a linguagem, né? Que é a pulsão como linguagem, né? Enfim, não sei para vocês, mas para mim isso ajudou bastante, assim, a entender a relação entre o instinto e a pulsão. Não é que o instinto ele deixe de existir, ele está lá, mas ele está como uma pintura de fundo, né? Enfim, que não aparece, né? Até que num determinado momento essas questões referentes à linguagem vão se desbotando e quando elas desbotam, você começa a ter acesso a algo que é da ordem do instinto, tá? Certo, então acho que eu parei aqui. O estabelecimento de escritas da relação sexual no campo da etologia e da genética. Bom, não, eu não citei, desculpem, tem uma citação da Morel antes. Voltando, então. Cito Morel, né? O real em psicanálise é, antes de tudo, a ausência dessa escrita da relação sexual e as consequências dessa falta para cada um. Quer dizer, cada um vai ter que inventar um modo de suprir a ausência da relação sexual. Tá? Trata-se, portanto, de um impossível de saber definitivamente. O impossível para a psicanálise ele é definitivo. Tá? O estabelecimento de escritas da relação sexual no campo da etologia e da genética é letra morta para o inconsciente. Então, citando Morel, né, os impasses do sexo no ser falante provém do fato de que, no inconsciente, o sexo só pode ser abordado por meio da linguagem e não da união dos gametas sexuais. A escrita da relação sexual no campo da ciência, pela etologia e pela biologia, opõe-se sua não escrita pela psicanálise. Nesse sentido, temos a oposição entre saber científico e verdade inconsciente, né? Então, por exemplo, por mais que os exames de DNA deem 100% ou 99,9999997% de certeza com relação à paternidade, né? Então, por mais que a ciência dê essa certeza muito próxima da absoluta, um indivíduo, né, ou mais especificamente um sujeito, pode duvidar dessa paternidade, né? Então, a crença inconsciente nada tem a ver com essa realidade objetiva, tanto que o Freud separava duas realidades, né? A realidade psíquica e a realidade objetiva, tá? Quer dizer, a realidade objetiva, ela nunca vai encobrir completamente a realidade psíquica, tá? Em psicanálise é com a realidade psíquica que se lida. Então, o sujeito, né, em psicanálise é um ser falante, é um fala-ser, e já não unicamente... Bom, a psicanálise parte, então, da verdade que determina esse sujeito, tá? Então, o sujeito é um ser falante e já não unicamente um ser animal que se reproduz, e o critério da verdade é para um sujeito que o faz gozar, tá? Então, sempre que vocês, enfim, se depararem com essa questão, qual é o critério de verdade em psicanálise? É o gozo, tá? É sempre o gozo. É sempre a satisfação,
pulsional. Tá? É sempre isso que é da ordem da dimensão econômica. Então, a riqueza semântica do termo gozo fez com que Lacan o elegesse ou o escolhesse para designar os fenômenos descritos por Freud além do princípio do prazer, porque implicam uma destruição da homeostase exigida por esse princípio, né? E qual é a regulação aí do princípio do prazer? Nem tanto, nem tão pouco. A moderação, né? Gozo designa, então, tanto o excesso do prazer, a satisfação demasiado intensa para o sujeito, como o sofrimento de uma excitação interna prolongada que transtorna o equilíbrio requerido pelo princípio do prazer. Para a psicanálise, trata-se, antes de tudo, da inexistência de uma lei universal que emparelhe o homem e a mulher. Não há escrita da relação sexual. Esta impossibilidade tem consequências sobre o gozo de ambos. Então, a principal consequência é que só se goza sexualmente do falo. Haja vista que tal gozo implica uma perda originária provocada pela estrutura da linguagem. Então, aquilo que o Freud acreditava ser decorrência do complexo de Édipo, né, para o Lacan, advém da própria internalização da estrutura da linguagem pelo sujeito, né? A própria internalização da estrutura da linguagem pelo sujeito já implica a castração, tá? Então, há equivalência entre, por um lado, a inexistência, a impossibilidade da relação sexual e, por outro, a existência do falo no inconsciente. Resulta disso que, entre os gozos, o sexual só se representa como fálico e, portanto, ligado à castração. Por isso, pode-se chamar o falo de a causa e a máscara da não relação sexual. Então, o falo é causa da não relação sexual, pois em vez de promover um encontro entre os sexos, converte-se em obstáculo a ele, dado que tanto o homem quanto a mulher, embora segundo modalidades distintas, gozam do falo em vez de gozarem um do outro. Eu só queria fazer um parêntese aqui de que homem e mulher em psicanálise não tem nada a ver com sexo e nem com gênero, tá? Homem e mulher em psicanálise são modalidades de gozo. Pois bem, dito isso, o falo também é máscara na medida em que os semblantes homem e mulher, atributos que só fundam identificações imaginárias, ocultam um vazio fundamental atrelado ao sexual. Tá? Então, vou citar agora Morel, é uma citação um pouco mais extensa, né, mas eu acho que vale a pena. O mito de Aristófanes nos indica que o significante universal do gozo sexual para o ser humano é o significante do corte, o falo. Então, o mito de Aristófanes vocês devem conhecer, né? Existia um ser andrógeno, que era uma esfera perfeita, né? E, enfim, por algum motivo, esse ser andrógeno é dividido em duas metades, tá? Que passam, então, a se buscarem ad infinitum, né? É como se uma buscasse a parte que falta na outra, né? Que é o mito do amor, tal como trazido no Banquete de Platão, tá? É essa a ideia principal, bem resumidamente, o que é um mito, tá? Enfim.
Então, a Morel vai falar que o mito de Aristófanes nos indica que o significante universal do gozo sexual para o ser humano é o significante do corte, o falo. Quer dizer, o corte, né? Sem ele, a relação sexual existe, porque os parceiros se fundem em um, estão enodados com sua metade, cada qual arrebatado ou arrebatada com seu parceiro sexual. Com o falo, considerado como equivalente do corte, já não há relação sexual, senão a nostalgia de uma satisfação e a busca de um objeto perdido. O mito, por conseguinte, articula castração, sexuação e gozo sexual. Segundo esse mito, sem esse artifício fundamental que é a castração, artifício, proposição à natureza, porém, com efeito real, nem sequer haveria cópula, tá? Ou interesse, né, de um sexo pelo outro, ou de uma modalidade de gozo por outra. Então, se não há complementaridade entre os sexos, o que nos atrai então sexualmente em direção ao outro? Tá? Essa é a pergunta. Bom, na neurose e na perversão, reparem, isso é respondido de acordo com as estruturas clínicas, né? A Morel vai falar que na neurose e na perversão, o gozo sexual se articula com a castração, mas também se apoia sobre um traço de perversão inscrito na fantasia, que causa o desejo e preside a escolha do parceiro. A origem desse traço se encontra em uma fixação libidinal precoce, indutora da repetição. Trata-se de algo singular que denominamos objeto A, certo olhar, uma tonalidade da voz, um sorriso enigmático, e etc. O que Nabokov, né, o escritor russo, designava, russo radicado nos Estados Unidos, né, que Nabokov designava os divinos detalhes. O sujeito busca esses detalhes em seus parceiros sexuais. Sem a castração, por um lado, e o objeto A, por outro, ambos inscritos em um argumento fantasmático próprio do sujeito, não haveria atração de um sexo pelo outro, ou pelo mesmo, e nem sequer relação libidinal com nenhum outro. A pulsão do ser falante, revestida pela fantasia, então, a fórmula da fantasia, em Lacan, ela coloca o sujeito em relação com o objeto A, o sujeito dividido, o sujeito barrado, esse sujeito da neurose, né? Diante do objeto A. Então, a pulsão do ser falante, revestida pela fantasia, não se confunde com o instinto animal ajustado à reprodução. Mas aí a Morel se pergunta, o que afinal impulsiona os seres humanos a reproduzirem-se? Né? Se não é esse instinto, né, que visa a preservação da espécie, etc. E ela dá uma resposta. Do lado da mulher, o desejo de um filho, enraizado no desejo de um pênis, Freud, e o gozo de dispor do bebê como objeto A, Lacan. Do lado do homem, o complexo de castração, que ordena a ideia de sucessão e impulsiona os homens a transmitirem seu nome e a criarem seus filhos. Morel assinala que o desejo de um filho é desnaturalizado pela função fálica. E o gozo sexual, mesmo quando impulsiona a outro corpo, só o faz por meio de uma fantasia. Tá? Então, já concluindo, né, para além do falo em sua articulação com o objeto A como causa de desejo, que funda um sujeito barrado nos limites do gozo fálico, Lacan designa como mais de gozar um complemento colocado em jogo na fantasia, um mais de gozo com relação ao gozo fálico, atrelado ao além do princípio do prazer, campo freudiano da pulsão de morte. Lacan escreveu como objeto A da fantasia. No seminário, livro 20, Lacan comenta um apólogo kantiano no qual Kant questiona
se o conhecimento prévio de uma pena capital, por exemplo, a forca, faria alguém renunciar a satisfazer sua paixão pelo objeto amado. Diferentemente de Kant, Lacan considera que muitos iriam escolher a morte como ponto supremo do gozo. Então, é isso que, de certa forma, testemunhamos atualmente na relação desafiadora e negacionista que muitos sujeitos estabelecem com isolamento, distanciamento social, em função da pandemia de coronavírus, Covid-19. Né? Então, assim, para muitas pessoas fica, enfim, difícil explicar esse paradoxo. Diante de tanta informação que as pessoas têm, né, por que elas se expõem ao risco? Por que elas escolhem o pior? Né? Justamente por conta desse mais de gozar, desse a mais aí do objeto que vem na fantasia, né? E cuja satisfação o indivíduo não mede consequências, né? Para se satisfazer desse objeto. Então, assim, em psicanálise, eu acho que fica muito mais plausível você entender por que uma pessoa escolhe o pior. E geralmente se escolhe o pior, né? Geralmente se escolhe uma relação na qual a pessoa vai ser devastada, isso é muito, muito comum, quem é psicanalista ouve isso à torta e à direito, né? Por que você continua comendo, né, sempre a mais da necessidade, sabendo que isso vai te prejudicar, né? É a mesma coisa com a bebida, com as drogas, né? Com as saidinhas durante o isolamento social e o distanciamento, né? E por aí vai. Tem um... Bom, deixa eu ler o último parágrafo aqui, depois a gente comenta. Bom, então, citando Morel, né? A relação do sujeito com a pulsão de morte está em primeiro plano no campo psicanalítico da sexualidade. Trata-se, pelo contrário, de uma dimensão radicalmente ignorada pela ciência, porque está à margem de seu campo. Essa defasagem entre os dois discursos se apreende cotidianamente na prática do psicanalista, confrontada aos efeitos do discurso da medicina, considerada como uma técnica científica. Para a medicina, cuja função é curar, a pulsão de morte está à margem do discurso. Contudo, essa pulsão pode representar um obstáculo ao desejo de curar do sujeito, do qual a psicanálise nos ensina a desconfiar. É possível, inclusive, que a medicina erija-se como cúmplice cego da pulsão de morte que habita um sujeito. Essa defasagem entre o discurso da ciência e o da psicanálise, que é de estrutura, estabelece certa quantidade de problemas éticos à psicanálise. Com efeito, o que aparece no campo da sexualidade, sitiada pela pulsão de morte, é a importância das escolhas de gozo de um sujeito. Escolhas que a psicanálise nem sempre pode modificar, mas que deve respeitar. Nesse ponto, o sujeito mesmo é real, resposta do real. Tá? E aí, para concluir mesmo, para a gente abrir aqui para a discussão, eu aconselho muito um filme que está no Netflix. Netflix virou o grande outro, né, da contemporaneidade, esse grande outro que não existe materializado lá na plataforma, né? Mas um filme chamado Contornando a Morte. Tá? É um filme sobre, vou falar bem resumidamente assim do filme, né? É um filme que fala como que a ciência pode se articular, né, enfim, a pulsão de morte, né, e levar o sujeito para uma espécie de devastação. Porque é a história de um casal tailandês que tem uma filha. Essa filha, na verdade, segundo o casal, ela é gerada mais a pedido do irmão mais velho. Ela tem um irmão mais velho, assim, uma espécie de temporão, né? E essa filha, então, nasce, né? E, se não me engano, quando ela tem 2 anos, ou talvez até menos, se descobre um câncer no cérebro altamente maligno e com prognóstico
muito ruim. Assim, 100% das pessoas que desenvolveram câncer morreram, até hoje na história da medicina. Então, é praticamente uma certeza, né, absoluta de morte, e os pais, diante disso, né, resolvem apelar à criogênese. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar do que é a criogênese. A criogênese é quando você congela o corpo do indivíduo, o organismo, né, que é mais um organismo do que um corpo propriamente dito, você congela o organismo em nitrogênio líquido. São essas empresas aí de criogênese. Essa especificamente do filme é uma empresa localizada no Arizona, nos Estados Unidos, né? E aí você pode congelar. Eles falam até o preço, né, para congelar o corpo, o organismo inteiro, $200.000, mas também eles não falaram se é anual ou se é uma vez só, e depois tem taxas anuais, não ficou claro isso. E só a cabeça, $80.000, tá? E esse casal resolveu congelar a cabeça dessa menina, né? Dessa criança. A pessoa tem que ser declarada morta, né, primeiro, e nos 60 segundos depois de declaração da morte, é o tempo que se tem para fazer os procedimentos, né, colocar no gelo para baixar a temperatura, enfim, para manter o organismo ali conservado. E o que e o que esse casal traz, sobretudo o pai, né, que é uma espécie de proto-cientista lá na Tailândia, não é? O que ele traz é a ideia de que um dia ele vai se reencontrar com essa filha, né? E então, assim, um dia a ciência vai, de certa forma, desenvolver uma tecnologia capaz de ressuscitar esses mortos e desenvolver novos organismos, né, novos corpos para acoplarem-se às cabeças, e as pessoas vão reviver, né? Tem até uma parte lá, porque precisa desidratar o cérebro, né? É como se o cérebro virasse uma uva. Quer dizer, há uma discussão se isso afeta o conectoma, que é o conjunto de conexões que a gente tem, né? Se a pessoa poderia retornar, né? Mesmo que a ciência possibilite isso, mas se ela retornaria a mesma pessoa, porque parte dos conectomas estariam aí desarticulados, né, em função da desidratação. Então há toda uma discussão meta-neurológica, né, sobre isso, mas o pai tem certeza de que um dia ele vai reencontrar essa filha, né, mesmo ele já tendo tido uma outra filha, né, e que ele diz lá que essa outra filha não é substituta da anterior, ou seja, ela não é um significante, né? Significante é o que você substitui, né? Então, de certa forma, ele diz que essa filha tem um valor de objeto A, né, para a família, de objeto de investimento libidinal e tal. Então, isso eu achei muito bacana, né? Mas, enfim, ele sempre ele nega com tanta veemência essa morte, que ele tem uma convicção de que eles vão se reencontrar. E aí, né, diante de um questionamento, mas e se isso acontecer só daqui a 1000 anos, né? Daqui a 1000 anos a gente não vai estar mais aqui. Aí ele responde, mas daqui a 1000 anos vão existir máquinas do tempo, né? Ou seja, com a máquina do tempo você resolve o problema. Então, essas empresas de criogênese, elas, de certa forma, tentam escrever esse outro furo, né? Porque há algo que não se escreve
no inconsciente, que é a morte, né? Santo Agostinho já, enfim, antecipou isso nas Confissões, e Freud depois falava que a morte ela não é passível de inscrição no inconsciente, né? É um furo, né? É algo da ordem de R$1, é algo aí, enfim. Também disso que não cessa de não se escrever, e de certa forma essas empresas acabam escrevendo.